Em um tempo antigo, quando a terra ainda era jovem e selvagem, havia um vale envolto em névoa. O vento uivava entre as montanhas áridas, lançando sombras longas e assustadoras sobre o solo. Era um lugar que parecia esquecido, onde a solidão pesava no ar, carregada de um mistério ameaçador. O silêncio era profundo, quase sagrado, como se o próprio mundo prendesse a respiração, aguardando um evento inevitável. Sobrevoando lentamente este cenário desolado, sentíamos a presença de algo maior, uma força antiga observando a terra lá embaixo. E naquele vale, pulsando com uma vida febril e descontrolada, erguiam-se as cidades de Sodoma e Gomorra. Suas ruas estreitas fervilhavam de atividade. Mercados barulhentos ecoavam com gritos e discussões ásperas. As pessoas se moviam com uma arrogância visível, seus rostos marcados pelo excesso e pela indiferença. A violência era comum, um espetáculo casual nas esquinas empoeiradas. A exploração dos mais fracos era a lei, e a ganância brilhava nos olhos de homens e mulheres. Sob um sol escaldante, a vida florescia em tons quentes e sujos, uma celebração de desejos sem freios. Nas sombras profundas dos becos e das casas luxuosas, a decadência moral se espalhava como uma praga silenciosa, corrompendo a alma das cidades. Cada risada, cada transação, cada olhar de desprezo era um sussurro sombrio que subia aos céus. E o céu ouviu. Lentamente, a luz do dia começou a escurecer, mesmo antes do pôr do sol. Nuvens densas e escuras se reuniram, formando uma muralha sombria no horizonte. O vento, antes uma brisa, se tornou uma força poderosa, varrendo o vale com fúria crescente. Das alturas, uma luz divina começou a surgir, um clarão suave e poderoso que rompia a escuridão crescente. Não era a luz do sol, mas algo diferente, algo puro e terrível. Era a luz do julgamento, o olhar atento de Deus sobre a iniquidade que transbordava lá embaixo. O clamor das cidades havia alcançado o trono do Altíssimo, e a resposta estava a caminho. Ao pôr do sol, quando o céu se tingia de laranja e púrpura, 2 homens surgiram no portão de Sodoma. Sua aparência era humana, mas um brilho sutil e sobrenatural os envolvia, uma aura de paz e poder que os distinguia da multidão. O vento movia suavemente suas vestes, enquanto caminhavam com passos lentos e firmes para dentro da cidade corrupta. No meio da agitação, um homem justo chamado Ló os viu. Em seu coração, ele reconheceu a santidade naqueles estranhos, preocupado com o perigo que eles corriam naquele lugar. Perverso, Ló correu ao encontro deles, insistindo para que passassem a noite em segurança sob seu teto. A noite caiu sobre Sodoma, mas não trouxe paz. Batidas fortes e violentas ecoaram na porta da casa de Ló. Do lado de fora, as sombras de uma multidão enfurecida dançavam à luz brusuleante das tochas. Gritos e exigências cruéis enchiam o ar, transformando a rua em um mar de ódio. A casa de Ló estava cercada. Dentro, a luz trêmula de uma lamparina. Os rostos de Ló e sua família estavam pálidos de medo e angústia. A tensão era insuportável. Quando a multidão tentou arrombar a porta, os 2 anjos agiram. Eles abriram a porta e uma luz intensa, pura e avassaladora explodiu na escuridão, cegando instantaneamente os homens lá fora. Gritos de dor e confusão substituíram os de ódio, enquanto os agressores tropeçavam, caíam uns sobre os outros e recuavam em pânico, tateando na escuridão súbita. Com a ameaça contida, a verdadeira e terrível missão dos anjos foi revelada. Sob uma iluminação celestial que parecia emanar deles próprios, eles se voltaram para Ló. O clamor contra esta cidade é grande diante do Senhor, disseram eles, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas, tire-os deste lugar, pois vamos destruí-lo. O coração de Ló gelou. Ele correu para a casa de seus futuros genros, implorando para que acreditassem, para que fugissem com ele. Mas eles riram. Seus rostos, cheios de zombaria e descrença, mostraram que consideravam as palavras de Ló uma piada de mau gosto. Para eles, a manhã seguinte seria apenas mais um dia de prazeres e negócios. Eles não sabiam que não haveria uma manhã seguinte para Sodoma. A primeira luz dourada do amanhecer começou a entrar pelas janelas,
um lembrete belo e terrível do tempo que se esgotava. Vendo a hesitação de Ló, os anjos tomaram a iniciativa. Com urgência divina, eles seguraram firmemente as mãos de Ló, de sua esposa e de suas 2 filhas. Levantem-se, ordenaram. Fujam para salvar suas vidas. Eles os guiaram para fora, puxando-os rapidamente pelas ruas, agora vazias e silenciosas. O vento levantava a poeira, criando um cenário dramático de fuga. A família corria, guiada pela força dos mensageiros celestiais, deixando para trás tudo o que conheciam. Ao chegarem aos limites da cidade, os anjos os soltaram. Sua tarefa de resgate estava completa. Com um último olhar de advertência, eles desapareceram, deixando a família sozinha diante do seu destino. Agora, na encosta de uma colina, com a cidade condenada aos seus pés, a família ouviu a ordem final, uma voz que parecia ecoar do próprio céu. Fujam para as montanhas. Não parem em nenhum lugar do vale. E não olhem para trás, para que não pereçam. As palavras pairavam no ar, carregadas de um peso absoluto. Veja o rosto da esposa de Ló. Em seus olhos, uma batalha se trava. O medo do futuro se mistura com a dor de deixar o passado, sua casa, seus amigos, sua vida. Um conflito emocional profundo a rasga por dentro, uma hesitação fatal que selaria seu destino. De longe, a vista era apocalíptica. O céu sobre Sodoma e Gomorra se fechou completamente, assumindo um tom de vermelho escuro, como sangue. Trovões silenciosos ribombavam, enquanto as nuvens se abriam, não para liberar chuva, mas para derramar a ira divina. Uma chuva de fogo e enxofre começou a cair sobre as cidades. O que antes era uma metrópole vibrante, agora se tornava um inferno. Explosões massivas rasgavam o solo, edifícios desmoronavam como castelos de areia, e nuvens de poeira e fumaça subiam em direção ao céu vingativo. Clarões ofuscantes iluminavam a destruição total, revelando o poder terrível do juízo. Cada momento de devastação era um espetáculo de horror e majestade sombria, a aniquilação completa de uma era de pecado. Enquanto corriam desesperadamente, o som da destruição ecoava atrás deles. A curiosidade, a saudade, a desobediência, algo a fez parar. A esposa de Ló olhou para trás. Em um instante terrível, seu rosto foi iluminado pelo brilho intenso do fogo que consumia sua antiga vida. O tempo pareceu parar. Em câmera lenta, vemos seu corpo se transformar. Sua pele se tornou branca e granulada, seus traços se solidificaram em uma forma imóvel e trágica. Ela se tornou uma estátua de sal, um monumento silencioso e eterno à desobediência. O vento do deserto começou a soprar, levando consigo pequenos cristais de seu corpo petrificado, um testemunho desolador para gerações futuras. Quando a última chama se apagou e o último grito silenciou, o que restou foi a desolação absoluta. O vale, antes fértil, agora era uma planície queimada e estéril. A fumaça ainda subia lentamente da terra rachada e enegrecida. As ruínas fumegantes das cidades eram como feridas abertas na paisagem. Um silêncio total e pesado desceu sobre o lugar, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer som de caos. Era o silêncio do fim, da justiça executada. O ar cheirava a enxofre e a morte. O julgamento havia terminado. Hoje, naquele mesmo lugar, repousa o mar morto. Suas águas imóveis e pesadas refletem um céu cinzento e nublado. É um lugar de beleza estranha e melancólica, onde a vida luta para existir. Um lembrete perpétuo de um evento que marcou a história e a terra para sempre. A água salgada e o solo estéril são um eco distante daquela chuva de fogo e enxofre. Uma paisagem que nos convida à reflexão sobre escolhas, consequências e o poder que rege o universo. Uma história escrita não com tinta, mas com fogo e sal, para que nunca seja esquecida. Obrigado por assistir. Se esta história ressoou com você, inscreva-se no canal para mais narrativas profundas como esta.